Bom dia, quero deixar um pensamento para vocês nesta manhã de domingo, dia 18 de julho de 2021. Aleluia, Jesus. Viver pela vida de Deus. Vamos ler em oração 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Como já vimos, Deus criou o homem de maneira especial, pois formou o espírito dele. A palavra ensina que, como criaturas, somos gerados de Deus, ou seja, somos uma linhagem de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38, Atos 17, versículo 28 e 29. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, porque deseja nos encher com a sua vida para nos entregar o governo da terra do mundo vindouro. Adão foi o primeiro homem que Deus confiou a incumbências de governar sobre o mundo, mas ele falhou como resultado da sua desobediência. Os descendentes de Adão se dividiram em duas linhas. De um lado, os que viviam de lavrar o solo, e o outro da descendência de Caim, formada por nômades que criava gados. Entre os descendentes de Caim, provavelmente havia aqueles que, com ele, tentavam fazer o bem, porque o lado do bom fruto da árvore do conhecimento faz que a alma do homem se ofereça para agradar a Deus. Romanos, capítulo 7, 22. O grande perigo disso é que nem sempre a tentativa de fazer o bem é segundo o que ele quer. Então, quando o lado bom da alma é rejeitado, o lado mal se manifesta em palavras e ações, bem assim mesmo, né? A Bíblia apresenta vários exemplos disso. Jó, por exemplo, temia Deus e procurava agradá-lo. Embora o fizesse mediante o lado bom, a sua alma, ele era íntegro e reto, e temente a Deus, e se desviava do mal. Deus, a princípio, aceitou que Jó agisse assim, concedendo-lhe muitas bênçãos terrenas, mas a lição que o Senhor nos mostra na história de Jó é que mesmo um homem íntegro pode não conhecer Deus verdadeiramente. Aleluia. Houve um dia que Satanás acusou Jó diante da presença do Senhor, afirmando que Jó só temia Deus porque era uma pessoa abençoada. Olha só. E Deus então permitiu que Satanás lhe tocasse os bens e a família. Mesmo assim, Jó praguejou contra ele. Jó não praguejou contra ele. Jó, capítulo 1, 21 e 22. Afligido por muitos males, Jó recebeu a visita de 3 amigos, que, bem intencionados, tinham vindo compadecer-se dele e consolá-lo, lá em Jó, capítulo 2, versículo 11. Contudo, por serem pessoas que também viviam sobre o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Santo Deus, aleluia. Passavam a discutir a respeito do motivo de toda a tribulação de Jó, insinuando que ele havia pecado contra Deus. Jó, por sua vez, se defendia e argumentava. Ao longo de muitos capítulos, vemos tentando fazer prevalecer a própria opinião.
Quando vivemos pela vida de Deus, em situações bem diferentes, o Espírito de Deus que habita em nosso espírito humano sempre nos mostra quando desagradamos ao Senhor. Em vez de replicar e murmurar, conseguimos abrir mão das nossas razões, né? Não é verdade? Mesmo sendo elas boas, e nos arrependemos diante do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Por fim, Deus foi misericordioso e apareceu a Jó, que se prostrou e se arrependeu. Não por ter pecado, por mais conhecer de fato a Deus, nem a si mesmo. Quando Jó viu a Deus, também percebeu suas próprias condições e, arrependido, sujeitou-se totalmente a ele. Jó, capítulo 42, versículo 5 e versículo 6. A linhagem do primeiro Adão produziu as pessoas que tentaram agradar a Deus, com exceção de algumas que foram citados em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 4 ao 39. Os demais não obtiveram a sua aprovação. Para que o homem tivesse uma nova chance, foi preciso que Cristo viesse à terra e morresse na cruz como o último Adão. Ele, por fim, a história de fracasso da geração adâmica, abrindo-nos um caminho de vitória e tornando-se o Espírito que dá vida. Somente Ele capacita o homem a cumprir a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Adão é descrito como uma alma vivente, o resultado da combinação entre o barro, o sopro de Deus. Por isso ele também é chamado homem terreno, o homem natural, ou o homem natural. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14. O Senhor Jesus, por sua vez, é o homem celestial, pois nele estava a vida, a palavra e a glória de Deus. Jó 1, capítulo 1, versículo 4 ao 14. Após a ressurreição do Senhor Jesus, ele soprou sobre os discípulos que receberam o Espírito Santo. Jó, capítulo 20, versículo 22. Aqueles que receberam o Espírito por meio de um novo nascimento passam a fazer parte de Cristo, um novo homem criado segundo Deus. Efésios 4, versículo 24. Graças ao Senhor por estarmos em Cristo, já nos tornamos um novo homem. Devemos então viver pela vida de Deus, sendo ensinado pela unção e orientado pela palavra. Desse modo, não nos guiaremos pela vaidade de pensamentos maus, mas seremos direcionados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Jó, capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 27, Salmo 119, versículo 5. Amém? Então, que nós possamos viver no Espírito e estar sempre pronto para nos arrepender de nossos pecados e estarmos cheios da graça do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um bom dia.